Como eu já tinha prometido para vocês, eu resolvi hoje fazer um vídeo do meu processo de pintura digital. Então fica comigo até depois da vinheta e vamos ver como é que eu faço a pintura digital da capa do segundo vídeo, do segundo episódio do RPG Avatar: A Lenda de Rock. Até já já! Salve, salve, meus amigos! Bruno Moraes aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E, como eu tinha falado antes da vinheta, o objetivo de hoje era mostrar para vocês como é o meu processo de pintura digital. Como eu fiz no vídeo em que eu mostrei o meu processo de desenho, mostrei lá qual é o equipamento que eu utilizo, vou mostrar para vocês aqui também qual é o equipamento que eu utilizo, certo? Eu utilizo, em primeiro lugar, essa mesa digitalizadora, e é uma mesa digitalizadora da Wacom, modelo One. Tem a caixinha dela aqui. Aqui, ela é bem uma porta de entrada mesmo para as mesas digitalizadoras, é muito barata, eu acho que é a mais barata da Wacom atualmente. Ela custa, hoje, a gente está em março de 2021, ela custa algo em torno de R$ 300, né? Existem mesas digitalizadoras que chegam a 10, 15, 20 mil reais. Então isso é uma mesa muito barata comparada a outras mesas, né, que existem por aí, top de linha. Eu também utilizo o software Adobe Photoshop 2019. É o software que eu utilizo. Antes eu usava o Adobe Photoshop 7, mas acabou que alguns recursos foram ficando defasados e eu baixei o Adobe Photoshop 2019, adquiri o Adobe Photoshop 2019 e ele tem me servido muito bem. De resto, esse é o meu equipamento, é o equipamento que eu utilizo para fazer o desenho. Dito isso, então, vamos logo para a pintura, né? Vamos lá. Eu sempre começo ajustando o quadro do desenho, porque quando a gente escaneia, fica uma margenzinha fora em branco, né? Então eu faço esse ajuste. Depois eu separo todo o desenho como se fossem camadas, né? Uma camada só para o rock, e aí eu já vou deixando as arestas bem delimitadas. Uma camada só para o espírito Wu, né? Inclusive é importante eu acrescentar aqui que depois que eu fiz o desenho da capa, inclusive coloquei aqui no vídeo, né? Eu acrescentei o desenho de uma pessoa ali em cima, que é essa que tá aí, que eu tô colocando em uma camada cor-de-rosa. Depois eu separo o Mestre Chao em uma camada própria e a Kali. Depois desse processo, eu já posso começar a pintar de cores opacas cada um dos personagens, né? Primeiro eu começo pelo Wu, o espírito, né? O chapéu dele. E aqui é mais ou menos como pintar com uma canetinha, um lápis de cor mesmo, pessoal. Não tem muito segredo. Eu faço essa separação em camadas porque depois eu posso selecionar cada camada e garantir que as cores não vão sair dos limites que eu já estabeleci, né? Então aqui é basicamente a aplicação de cores opacas, simples, as cores que eu desejo para cada um dos personagens, e, e o processo é muito parecido com pintar de lápis de cor, não tem nenhum mistério aqui, né? O mistério vem na hora que a gente decide fazer luz e sombra, e isso é algo que exige um pouco mais de teoria, né? De desenho, de materiais e de cores. Então aqui eu estou fazendo o fogo do Mestre Chao. Eu quero que ele seja um pouco mais brilhante e tenha um gradiente. Aqui eu acabo consertando a cabeça do Rock, porque eu achei que ela estava muito alta e estava um pouco... a anatomia estava me desagradando. Eu então agora pinto as cores opacas do Avatar Rock. Basicamente também é como se fosse desenhar aqui, pintar com lápis de cor, não tem mistério, né? E depois que eu termino o rock, eu posso começar a pintar a Kali, né? E aqui sempre com cores chatas, cores opacas, né? Porque até agora eu não tenho trabalhado com luz e sombra, apenas com as cores duras de cada um dos personagens. Faço um efeito para a água aqui, para ele ficar um pouco mais parecido com água mesmo.
E uma vez que a Kali está toda pintada, toda terminada, estamos prontos para trabalhar luz e sombra, né? Eu preciso definir onde é que será a luz. Então eu coloco a luz aqui nessa rajada de fogo do Mestre Tiago. Então é ali onde está a luz. Tudo que tiver no lado contrário a isso ficará com sombra. Então eu tenho que deixar tudo ao lado direito, né? Ali naquele ponto central do fogo, como se fosse a luz. E tudo que tiver do lado esquerdo e distante daquele fogo, como sombra. Então eu vou escolhendo cores mais escuras do que aquelas que eu escolhi para cada uma das partes do desenho para representar as sombras. Nesse ponto aqui é importante a gente ficar atento às dobras de tecido, ao formato, né? Se é um formato, por exemplo, o formato do braço é mais cilíndrico, né? É muito importante a gente ter isso em mente. O material também, porque quando é metal ele brilha mais. Tudo isso requer um conhecimento de luz, sombra e de como a luz se comporta, né? E nos diferentes materiais. Eu faço aqui então a sombra do espírito U, sempre colocando a sombra do lado esquerdo. E assim eu faço com todo o desenho. No rock também, esse lado da pedra que está na sombra precisa ficar mais escuro. Faço a textura da pedra, um pouco mais de cores. Interessante você perceber que eu estou trabalhando basicamente com duas dobras de cores aqui. Apenas uma mais clara e uma mais escura. Quanto mais cores eu trabalhasse aqui, mais complexo ficaria o desenho, mais complexa ficaria a pintura. E isso pode gerar mais realismo também. Mas no estilo de desenho do Avatar, eles não usam tanto esse gradiente, né? Eles usam mais essas cores duras mesmo. No máximo 2 dobras ou 3, que vez ou outra eu ainda faço aqui em algo que tem um pouco mais de detalhes, como a pedra que o Rock está dobrando, a água da Kali e o fogo do Mestre Tiao. Aqui o U eu deixo um pouco mais claro, agora eu estou fazendo os personagens terem um pouco mais de coerência de cores entre si. Eu escolho um fundo, né? Eu até poderia ter pintado o fundo, mas como o fundo seria secundário aqui, eu acabo só arrastando os personagens e colocando aqui nesse plano de fundo que eu usei do primeiro vídeo. Pego um fundo na internet, inverto ele, e aí eu quero mudar a paleta de cores, então eu prefiro colocar uma cor mais azulada, para que esse segundo vídeo fique mais chamativo, né? O primeiro já era meio amarelado, e aqui eu começo a fazer com que os próprios personagens fiquem com uma cor mais coerente com o fundo, essa cor mais azulada. Então, para dar mais a ideia de que eles estão realmente lá. E eu dou um efeito final de pintura e esse é o resultado final. Esse resultado é obtido depois de cerca de 3 horas de pintura. Não é mole. E aí, o que você achou do resultado final? Eu fiquei bem satisfeito, né? Tá bem na linha do que eu gostaria de fazer. Então, o objetivo do vídeo de hoje era apenas esse, né? Mostrar para vocês o meu processo de pintura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais e isso vai me passar a mensagem de que você deseja que eu continue produzindo conteúdo dessa espécie, né? Afinal, essas estão sendo as primeiras vezes que eu estou fazendo conteúdo sobre desenho e pintura aqui no canal. Quero ver se vocês gostam, né? Se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo. Se não, vai ficar só esses dois aqui mesmo, né? Para que a gente volte a focar no RPG, que é o principal propósito aqui do meu canal. Beleza? Então, a todos eu deixo aquele forte abraço. A gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu!